Salve, salve, Marco Agripa aqui. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre 6 compressores para você ir do zero à decolagem em alto nível. Eu não sei mexer nos compressores, tenho dificuldade com os compressores e tudo mais. Lembrando que eu já tenho uma aula sobre compressores no canal. Aqui eu vou indicar alguns compressores com a gente seguindo a filosofia do simples, do arroz com feijão bem feito, ou seja, eu tenho dificuldade, eu não tenho domínio sobre as ferramentas. O que eu faço? Vai no simples. Então esse vídeo vai ter como intuito eu demonstrar 6 compressores que são simples e dão muito resultado. Então vamos para o Pro Tools. O primeiro compressor que eu trago é um compressor que eu gosto muito, que independente dele ser simples ou não, ele entrega resultados fantásticos. Então é uma modelagem chamado LA2A, e que aqui no caso da Waves ele se chama CLA2A por causa do CLA, né, do Cruise Lord Audio, engenheiro de gravação e mixagem, produtor musical. Esse plugin foi modelado, né, ou seja, foi feita, entre aspas, uma cópia do som de um dos compressores do Cruise Lord Audio e transformado em plugin. Então a gente tem um gain e um peak reduction. É um compressor ótico. Ele possui por característica ataque e release lentos, mas soa super musical e funciona muito para muita coisa. Aqui no canto direito a gente tem VU Display, que é basicamente esse cara aqui no centro, que é o medidor, né? É o meter. Então basicamente a gente tem como monitorar a entrada, o gain reduction, que é o quanto que está sendo comprimido, e a saída. Por quê? Porque eu preciso, em determinados momentos, saber se está entrando muito quente, né? Se está estourando a entrada dele, se está entrando com uma boa margem. Se estiver entrando já muito quente, é aquela conversa que a gente já teve em outros vídeos do canal sobre estágio de ganho. Então, o cara que vem antes dele precisa reduzir um pouco antes de chegar nele. Não vou entrar nesses detalhes, porque aqui o foco é demonstrar os compressores que eu vou indicar, mas é basicamente isso. Então, a gente vai ter o input para saber como é que está a entrada. A gente vai ter o gain reduction, que é o quanto que está sendo comprimido, e a gente vai ter o output. Por quê? Porque ele também pode estar saindo, estourando o coleguinha que vai vir depois, né? Então a gente precisa ter um ganho controlado. Óbvio que o ouvido sempre vai ditar a regra. Aqui embaixo a gente tem Analog, ele é uma simulação de equipamento analógico, então ele tem basicamente a simulação da distorção harmônica, né, os ruídos, mas você pode querer ou não. Então é isso. Aqui a gente tem um mix para meio que utilizar como compressão paralela, e a gente vai esquecer de compressão paralela, tá? Aqui a gente vai manter o simples. Então, sempre 100%. E o trim, caso você queira botar ele para sair um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, eu não vou detalhar coisas além da compressão. Eu dei essa primeira passada só para gente ter um entendimento visual ali das coisas que estão além do compressor. Então, a gente vai ter um peak reduction e um gain. Então, quanto menor o valor do meu peak reduction, menos eu estou comprimindo. Quanto maior o valor do meu peak reduction, mais eu estou comprimindo. E eu tenho um volume aqui, um gain, para compensar
o volume que a gente está perdendo na compressão. Ele é muito simples de usar, então vou fazer uma demonstração rápida. All you manners say to act right. E o que geralmente eu aconselho antes de começar a mexer no compressor? A você verificar se mesmo o compressor sem estar atuando, o volume é o mesmo dele bypassado. Vou dar o bypass aqui. Pick your dress up from the tailor. Pick your dress up from the tailor. Pick your dress up from the tailor. All the boys are waiting to see it on you. Makes them act like dirty sailors with nothing they can lose. Por que isso é importante? Eu verifiquei que ele está basicamente com o mesmo volume, sem o compressor e com o compressor já nele, sem estar atuando. Por que eu faço isso? Porque quando a gente coloca o compressor, olha aqui como é que vem a entrada dele. Vem em 40, sendo que a verificação que a gente acabou de fazer é em 32. 32 para 40 são 8 dBs. Eu, obviamente, já tenho a manha. Eu já sei que ele vem com 8 dBs a mais de entrada. Então, o que acontece? All the boys are waiting to see it on. Que aí quando você bota, mesmo que ele não esteja atuando, Pick your dress up from the tailor. All the boys are waiting to see it on you. Makes them act like dirty sailors with nothing they can lose. All your manners say to act right, but Cinderella. isso é uma coisa muito comum. Eles colocam bastante ganho na entrada, e aí quem não tem muita experiência, quando já coloca o plugin, acha que por ter esse ganho de volume, acha que já está melhor. Só que isso é uma enganação. Eu posso aumentar o volume, eu posso dar mais ganho? Pode, mas você precisa saber que na verdade ali você só está tendo ganho, né? No exemplo aqui que eu acabei de mostrar, eu estou com meu peak reduction em 0. Isso significa que tem 0 de atuação aqui. Eu inclusive mostrei aqui o VU, o GR, né, que é do Gain Reduction, que não se move. Ele não está atuando. Mas a gente tem 8 dBs a mais, então a gente sente o impacto na hora que coloca. Geralmente, eu já seguro Alt e clico. E aí ele já vem para 32, que é mais ou menos, já por testes que eu já fiz, seria o volume próximo. Entre aspas, o mesmo volume, né? Com e sem o compressor atuar. A gente tem o peak reduction, que quanto mais eu aumentar, mais eu vou estar comprimindo, e o ganho para eu compensar. Então vamos para o exemplo prático. Pick your dress up from the tailor. All the boys are waiting to see it on you. Makes them act like dirty sailors with nothing they can lose. All your manners
manners say to act right, but Cinderella seems to have the blues. She runs off into the moonlight, wearing one glass shoe. Go find another way. Ou seja, a gente não se engana. Eu utilizo o gain para compensar os dBs que a gente está perdendo na compressão. E aí, se eu quiser dar mais ganho, eu posso dar mais ganho. Mas se eu quiser apenas continuar com o mesmo volume e ter o meu áudio comprimido, eu faço isso comparando. Então eu comprimo, compenso, faço um AB, comparo com o bypass e sem o bypass, né? Ou seja, o plugin atuando e o plugin não atuando. E aí você consegue comparar real a diferença que está acontecendo no seu áudio. Pick your dress up from the tailor. All the boys are waiting to see it on you. Makes them act like dirty sailors with nothing they can lose. All your manners say to act right, but Cinderella seems to have the blues. She runs off into the moonlight, wearing one glass shoe. Go find another way. Então ele é bem simples, como eu mostrei, de usar. E eu não vou adentrar outras questões aqui, né? Como a mudança para limiter, toda essa parte aqui embaixo. É como eu falo, né? Você quer saber mais a fundo sobre os parâmetros? Manual. O foco aqui é a gente demonstrar de forma simples a compressão. Para a gente chegar no resultado, para a gente buscar o resultado. Então, o próximo da lista que eu trago aqui é um que eu considero como irmão ou primo desse cara aqui, que é o LA3A. E aí, ao olhar para a carinha dele, as pessoas pensam, ué, mas não é a mesma coisa? Inclusive o nome é muito parecido, né? LA2A, LA3A, né? E no caso aqui, como a gente está usando Waves, esses plugins eles fazem parte de uma série do Chris Lord Audi, como eu já falei. Então, qual é a diferença entre o LA2A e o LA3A? Ou, como a Waves chama, CLA2A e CLA3A. A diferença é a seguinte: apesar dos dois compressores serem compressores óticos, ou seja, a detecção é via luz, então ele tem um detector ali fotossensível para, enfim, reconhecer o sinal e etc. A diferença é que, apesar de ambos serem óticos, o CLA2A, a compressão é feita através de válvula, e o LA3A, a compressão é feita através de transistores. Ambos são óticos, possuem a característica de ataque e release lentos pelas características óticas, pelo tipo de construção ali do compressor. É claro que a gente está falando aqui de plugins, e aí são modelagens de equipamentos, né? E aí eu estou falando aqui a teoria por trás desses equipamentos. A característica que você vai ter, a coloração que você vai ter, a textura que você vai ter, né, que vai ser obtida, vai variar de um para outro. Ele é muito parecido, tem a parte de baixo aqui basicamente igual. O nosso display aqui para escolher
o que a gente vai estar monitorando, se é a entrada, se é o GR, né, que é o Gain Reduction, a redução de ganho, ou a saída. É esse carinha aqui, vê o display, então entrada, Gain Reduction, saída. Temos o display aqui no meio e é a mesma coisa. Quanto mais você aumentar a taxa do Peak Reduction, mais compressão você vai ter. Quanto menor a taxa do Peak Reduction, menos compressão você vai ter. E o gain é para compensar. E aí exatamente a mesma dica. Sempre ficar ligado na configuração ali de default que o plugin te traz. Como no LA2A, o LA3A também me traz aqui um pouco menos de ganho, mas ele me traz já mais ganho do que seria apenas a inserção do compressor e sem o compressor atuar. Então eu vou dar um playzinho aqui para a gente sentir ele. Pick your dress up from the tailor. All the boys are waiting to see it on you. Makes them act like dirty sailors with nothing they can lose. All your manners say to act right, but Cinderella seems to have the blues. She runs off into the moonlight, wearing one glass shoe. Go find another wife, but she won't be true. You're still so young and bright. Go and find somebody new. Go and find somebody new. Suitor's standing in the corner. Pretty wallflowers beginning to bloom. Pay the jukebox another quarter and stare across the room. Então reparem que ambos os compressores que eu já mostrei aqui, apesar de em alguns momentos uma taxa um pouco alta de redução de ganho, não é uma coisa tão agressiva. Ou seja, não é uma característica desses compressores que eu acabei de mostrar, uma agressividade, né? Os óticos eles são um pouco mais delicados, né? Mesmo comprimindo bastante. E lembrando que eu estou aqui só demonstrando o compressor e o que eu estou fazendo quando eu faço bypass. Eu estou só mostrando que basicamente o compressor, atuando ou não, o áudio está no mesmo volume. Eu não estou tentando impressionar, botando uma coisa super alta e tal. Não, eu estou demonstrando a compressão. E é claro que tudo isso deve ser pensado na mix. Eu estou só fazendo a demonstração dos compressores que eu estou trazendo aqui. Tendo mostrado o LA3A, o próximo que eu venho trazer é um cara que eu gosto muito também. Acho um compressor incrível. Arrisco dizer que é o compressor mais simples de usar. E se eu tivesse um top 5, né, só pode ter 5 plugins para você usar, ele estaria no meu top 5. O CLA2A também. Gosto muito do resultado dele. Os plugins que eu estou demonstrando aqui, eu realmente gosto, apesar de serem bem simples.
Eu não estou trazendo só para, eu vou mostrar uns plugins simples aqui, né, uns compressores simples, não. Eu estou mostrando ótimos compressores, tentando trazer o que eu uso no meu dia a dia. O RVox, nesse compressor, ele é um compressor que foi projetado plugin, não tem um equipamento desse na vida real, e a gente tem 3 parâmetros nele. A Waves, que é a fabricante, ela diz no manual e na página sobre plugin, eles projetaram um plugin que fosse de fácil usabilidade e que entregasse um ótimo resultado de compressão. E aí eles colocam que ele foi projetado com uma curva de compressão suave. Não dão muito detalhes sobre. O que eu posso dizer é que eu gosto muito do resultado dele, não só para voz, mas para outros elementos. Às vezes eu testo, me dá sempre um resultado muito legal. E aí ele tem 3 parâmetros, basicamente. Um que é um gain, e ele meio que compensa, ele tem um auto makeup, um auto gain. Então, geralmente eu gosto de deixar que a saída dele em -1, -2. Sempre dou essa margenzinha aqui, eu me habituei a fazer isso e sempre me dá um ótimo resultado. E aí a gente tem um comp aqui no centro que ele, ao mesmo tempo que é um meter, ele é uma manete de quanto você quer comprimir. Quanto mais você trouxer para baixo, mais você comprime e ele automaticamente compensa o ganho. E ele tem aqui um parâmetro que ele chama de gate, mas que na verdade quando a gente vai no manual, o manual vai dizer para a gente que é um expander, né? Que basicamente é um gate que ele é menos agressivo, né? Então, enquanto o gate, a função, em teoria, é silenciar, né? Um portão de silenciamento, o expander ele é um portão de suavização, né? Então, na verdade, esse gate aqui ele funciona mais como um expander do que como um gate propriamente dito. Eu faço aquele adendo que eu já fiz em algumas ocasiões, né? Então eu vou fazer aqui também. Esse gate ele não foi projetado para isolar sons. Isso significa que não dá de jeito nenhum? Não. Isso significa que o equipamento, o plugin, o periférico, quando eu estou falando sobre isso, é sobre isso. Ele não foi projetado para isso. Então, o próprio fabricante, né, vem e nos diz que ele foi projetado como um expander, né? Ou seja, um gate menos agressivo, né? Qual é a função desse gate expander nesse plugin? Nas partes que a voz ou a fonte de sinal não estiver acontecendo, você reduzir ou tentar trazer para o mínimo que você consegue, né? Pode ser silêncio, pode não ser. Eu vou dar um playzinho aqui, vou demonstrar. Pick your dress up from the tailor. All the boys are waiting to see it on you. Makes them act like dirty sailors with nothing they can lose. All your manners say to act right, but Cinderella seems to have the blues. She runs off into the moonlight, wearing one glass shoe. Go find another way. She runs off into the moonlight, wearing one
but she won't be true. You're still so young and bright. Go and find somebody new. Go find another wife, but she won't be true. You're still so young and bright. Go and find somebody new. Go and find somebody new. Eu, particularmente, com esse cara aqui, né, eu, na verdade, assim, eu gosto muito de compressão. Compressão é uma coisa que eu utilizo não só com a função que o compressor tem, quanto a compressor, que é reduzir a margem dinâmica de um determinado sinal, mas eu utilizo o compressor nas minhas mixes como modelagem também, como característica, né, que a gente fala de envenenar, né? Então, no bom sentido. Claro que essa palavra no português ela não tem um bom sentido, mas assim, é uma gíria que a gente usa como se fosse um tuning. Ah, vou botar um nitrogênio aqui no carro, né? Eu vou botar um turbo. Geralmente a gente utiliza essa gíria, né? Envenenar. Então é com uma conotação positiva, apesar do significado da palavra. Então eu gosto muito. Eu, por exemplo, quando eu uso ele, eu dei uma aplicada aqui, basicamente mostrando o compressor. E aí eu estou utilizando aqui o parâmetro de apenas deixar mais ou menos com o mesmo volume, comprimir, apenas deixando mais ou menos com o mesmo volume. Nesse caso aqui, que eu não tenho um gain manual, eu tive que comprimir pouco para deixar no mesmo volume. E não é uma coisa que eu faço com esse cara aqui. Com esse cara aqui eu gosto de umas compressões, eu gosto de sentir a compressão dele. O que eu faço geralmente quando eu estou trabalhando com ele? Eu dou o play, vou comprimindo e aí eu trago o volume do meu fader para baixo. Então, o jeito de eu compensar, né, já que ele tem um alto gain, quanto mais a gente comprime, mais ganho ele libera, e é quase que liberando mais ganho, né? Não é 100% proporcional à taxa de compressão. O auto gain dele é como se fosse um auto gain tunado, né? É como se tivesse um limiter puxando também um ganhozinho ali no final. Acaba, se a gente comprime mais, a gente tem mais volume, mas não é 100% proporcional, não, é um pouco a mais. Sabendo disso, da mesma forma que tem os plugins que fazem isso na entrada, esse daqui faz na saída. E aí eu comprimo, eu faço aqui o gate e eu trago o volume aqui no fader e readeco a minha faixa para música, tá? É um plugin que eu gosto de usar ele sentindo. Eu gosto de sentir a mordida dele, né? Ele geralmente é suavezinho, pelo menos na minha visão, na minha concepção, quando a gente está comprimindo um pouquinho assim. Mas a gente consegue ter um resultado de uma mordida mais firme se a gente comprimir mais. O adendo é ter o cuidado com esse gate aqui, tá? Para não ficar comendo ou fazendo pumping. Essa coisa de ficar ali parecendo que tá cheio de quebra-mola, né? Em vez de ficar com a dinâmica normal, parece que tá rolando uns quebra-molas, né? Fica e fica na cara que tá artificial. Ou de você até capar parte das palavras, né? Então, eu sempre tenho muito cuidado, confiro, né? Faço um AB, às vezes deixo uma margenzinha aqui. Basicamente, usar o ouvido. Eu estou trazendo aqui os compressores mais simples e que são excelentes
justamente para a gente priorizar a audição.